Irmãos, eu queria que a gente pudesse estar refletindo aqui hoje algumas coisas interessantes sobre a genealogia de Jesus. Mas primeiro, justamente o que eu queria retomar aqui é a ideia que nós precisamos ter cuidado para não desprezar a palavra de Deus. Muitas vezes nós desprezamos essa parte da genealogia, ou nós pulamos a genealogia, porque não estamos com compromisso suficiente com Deus. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, principalmente quando chegamos lá no livro de Crônicas. Mas entenda que aquela parte de genealogia, tudo aquilo que fala daquela genealogia, tem sempre um propósito. E também ali está a palavra de Deus. Então, hoje a minha esperança é que no final dessa reflexão, você possa fazer um propósito de ler até as genealogias, de ler inclusive a parte de genealogia que nós temos aqui na palavra de Deus. E principalmente no Evangelho de Mateus, o evangelista vai começar escrevendo sobre a genealogia de Jesus Cristo, porque ele tinha um objetivo a ser cumprido. E o objetivo do Evangelho de Mateus é justamente evangelizar os próprios judeus. Era evangelizar aquelas pessoas que faziam parte do povo de Israel. Então, por isso que ele começa com a genealogia de Jesus. Primeiro, para que o povo pudesse entender que Jesus Cristo tinha vindo de uma linhagem real. Para que o povo pudesse entender que Jesus Cristo, por ser da linhagem de Davi, era o herdeiro legítimo ao trono de Israel. E até mesmo como um costume entre o povo de Israel de retratar e de escrever sobre as genealogias. Então, era justamente isso que Mateus tinha como objetivo em sua reflexão, em seu escrito. Poder fazer com que aquelas pessoas que fossem ler, aquelas pessoas que fossem alcançadas pelo evangelho que ele havia escrito, associassem Jesus a tudo que tinha sido dito sobre ele nas profecias do Antigo Testamento. Por isso que a gente não vai ver, por exemplo, a genealogia no Evangelho de João, porque o objetivo de João já era evangelizar os gregos, né? E para os gregos não importava tanto assim a genealogia. Mas em Mateus e em Lucas, nós vamos ver a genealogia de Jesus Cristo. E a primeira coisa que nós precisamos entender quando vamos falar da genealogia de Jesus, é que essa genealogia serve de fundamento para várias coisas. Lembre-se que tudo o que se disse sobre Jesus lá no Antigo Testamento vai se cumprir na vida dele, vai se cumprir na vida do nosso mestre. Imagina lá, então, em um tempo em que a igreja primitiva não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Por muito tempo, irmãos, a única Bíblia que a igreja primitiva tinha era o Antigo Testamento. Aquela igreja lá do contexto de Atos, aquelas igrejas às quais Paulo escreve algumas cartas, muitas delas, a única Bíblia que elas tinham disponível para elas, era o quê? O Antigo Testamento. Então, Mateus vai lá, escreve fundamentando as coisas sobre Jesus lá no Antigo Testamento. Então, todos nós sabemos que ter um fundamento na nossa vida é essencial para o desenvolvimento da fé. Ter uma base sólida naquilo que nós cremos, naquilo que nós vivemos. A Bíblia, irmãos, ela tem que ser, na verdade, a nossa crença, ou a nossa doutrina, ela precisa estar baseada muito mais daquilo que eu acho que é verdade. Porque você já parou para pensar que muitas vezes nós não temos o fundamento que nós precisamos? Por que é assim? Porque eu acho que é. Por que é dessa forma? Porque eu acho que é assim. E quando nós falamos sobre as coisas de Deus, nós precisamos entender que tudo precisa de uma base, de um fundamento, para que assim a nossa fé seja desenvolvida. Enquanto nós nos basearmos apenas naquilo que nós achamos que é verdade, e não nos basearmos da palavra de Deus, a nossa fé vai ser inconstante. A nossa fé não será desenvolvida. A nossa fé, inclusive, vai ser um caminho que o nosso coração vai usar para nos enganar. Porque a própria palavra afirma que o coração do homem é o quê? Enganoso. O coração do homem é enganoso. Por isso que o fundamento da nossa fé não pode ser o nosso coração. Não pode ser aquilo que nós achamos que é verdade. Mas sim o que a palavra de Deus nos ensina que é verdade. E quando eu falo de fundamento aqui, eu estou sim até fazendo uma referência a uma das parábolas que Jesus conta. Lembra dos 2 fundamentos?
Dois homens, um que constrói a sua casa como fundamento a areia, e o outro que constrói a sua casa tendo como fundamento o quê? A rocha, não é? E aí a gente sabe o resultado do que acontece com cada situação. Vem a tempestade, a casa que estava sobre a areia desaba, mas a casa que estava sobre a rocha permanece firme. Por quê? Por causa do fundamento. O fundamento que é sólido. E sabe, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 33, ele diz assim: como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Veja, que o fundamento evita a confusão. O fundamento evita a vergonha. Sabe, uma vez eu era adolescente, e aí eu confesso que na minha adolescência, em algum tempo na escola, eu não dava um bom testemunho de crente. E uma vez eu com meu colega no ônibus, a gente estava voltando do judô, e aí a gente passou na frente da igreja. E aí eu disse para ele: eita, eu venho para essa igreja. Ele olhou para mim e fez exatamente assim: oxi. Tu vem para a igreja? Eu disse: eu venho. Ele não acreditou que eu ia para a igreja. Eu disse: eu venho. Aí: não, você não vem não, que eu não sou crente e você faz as mesmas coisas que eu. Olha, é o mesmo que um soco no estômago, né? Porque não adianta, irmãos, viver uma vida sem fundamento. Aí foi quando eu entendi esse texto aqui. Quem crê no fundamento não será envergonhado. Por que eu fui envergonhado naquele momento? Porque não tinha fundamento. Mas quem crê na rocha, quem vive, não é, o que a Bíblia nos ensina, a própria palavra fala, não será envergonhado. Em algumas traduções vai estar, não será confundido. Então o fundamento evita essa vergonha, o fundamento evita essa confusão. Escândalo e tropeço, na grande maioria das vezes, é reservado para aquelas pessoas que não creem, para aquelas pessoas que não vivem a palavra de Deus. Então esse é o primeiro ponto pelo qual a genealogia é importante, porque ela gera um fundamento na fé. Mateus, quando ele escreve, ele queria lá, que inclusive muitas vezes ele vai associar a vida de Jesus às coisas que aconteceram com Moisés, para que o judeu que lesse, visse que aquilo era verdade. Então, a genealogia serve como fundamento para a nossa vida, como fundamento para a nossa doutrina, como fundamento para tudo aquilo que Deus disse que ia fazer e realizou lá em Cristo. Mas a segunda coisa, irmãos, é que a genealogia também serve como profecia. Todos nós sabemos que já estava profetizado que o Messias viria da linhagem de Davi. A linhagem de Davi, né, era que permaneceria ali no trono. Mas Mateus ele faz uma coisa interessante, porque não apenas de Davi, mas ele também cita Abraão. Então ele relata que Jesus veio da linhagem de Abraão e também da linhagem de Davi. Tudo na nossa vida, irmãos, vai precisar estar ligado a esse fundamento. Então a gente fala, olha, a gente precisa ter a vida fundamentada. Mas fundamentada em quê? A nossa vida precisa estar fundamentada na profecia. A Bíblia é a palavra profética. Uma vida baseada na palavra, irmãos, vai gerar esse amadurecimento. É por isso que o Salmo nos ensina que feliz é um homem que medita na Bíblia, dia e noite. Não é ler a Bíblia, porque ler a Bíblia até ateu lê. Até quem não acredita em Deus lê a Bíblia. Mas por que ele continua sem acreditar? Porque não medita, não se aprofunda, não busca as verdades que estão ali na palavra do Senhor. Então, a nossa vida precisa estar fundamentada na profecia, que é a própria palavra de Deus. Lembre-se que crente, irmãos, que não lê a Bíblia, é crente que não conhece a vontade de Deus.
Mas eu quero voltar aqui para a genealogia de Jesus e eu acho interessante como Mateus vai fundamentar essa profecia. Olha só, lá no verso 17 ele diz assim: assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Sempre quando você vê um número na Bíblia, e principalmente nesse caso, lembre que existe também um propósito ali. E eu fiquei pensando, por que Mateus faz questão de relatar, né, que a cada período do povo de Israel foram 14 gerações ali para chegar em Jesus Cristo? Alguns vão afirmar que Mateus fez isso para facilitar para que o povo pudesse decorar melhor a genealogia, para facilitar a memorização das pessoas que fossem ler. Porque lembrem que em muitas realidades, tanto do Antigo como do Novo Testamento, memorizar os ensinos estava totalmente ligado à sobrevivência de uma tribo, à sobrevivência do clã, à sobrevivência da família. Principalmente lá no Antigo Testamento, irmãos, a escrita era algo caro. Era algo caro. Então, decorar, memorizar os ensinos, memorizar as histórias, era algo que fazia parte da cultura, da vida, porque estava ligado à sobrevivência do povo. Mas uma outra possibilidade que eu encontrei, que eu achei muito interessante, é porque, assim, no hebraico, eles não tinham símbolos para escrever os números. Então, os números eram sempre relacionados com as letras do alfabeto hebraico. A primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph. Então, quando eles iam escrever um número 1, o que era que eles escreviam? A letra Aleph. E aí, eu vi uma interpretação, essa que eu achei interessante. É que eu confesso que eu não sei se isso tem um certo fundamento, mas eu achei interessante. Porque se você soma as letras do rei Davi, de Davi, vai dar 14. E eu somei, e é verdade. Davi, você relacionar com números, dá 14. Então, existe essa grande possibilidade de Mateus ter feito isso para fundamentar ainda mais de que Jesus Cristo vinha da linhagem de Davi. Por quê? Porque era extremamente importante que os judeus entendessem que Jesus era da linhagem de Davi. Entendam, irmãos, que eles esperavam um rei. O povo de Israel esperava um rei. E naquele tempo de Jesus, existiam lá aquele movimento dos zelotes, que estava preparando lá uma revolução armada contra o Império Romano. E é por isso que Jesus fala, olha, o meu reino não é daqui, quando ele está lá com Pilatos. Eu não vim aqui para fazer uma revolução contra o Império Romano. Se meu reino fosse daqui, os meus ministros já tinham vindo. Se meu reino fosse daqui, os meus ministros já tinham resolvido a situação e iam me salvar da cruz. O que eu acho interessante em Mateus, irmãos, é que ele mostra essa realeza de Jesus Cristo. Mas não uma realeza que muitas pessoas esperavam. O povo de Israel esperava o quê? Um trono passageiro. Jesus se assenta num trono eterno. O povo de Israel esperava um rei que depois ia passar, depois ia vir outro no lugar. Jesus é o rei que vive para sempre. Amém? Jesus é o rei que deve sempre governar, irmãos, tudo aquilo que nós somos, toda a nossa vida. Então são duas coisas essenciais, irmãos, que nós precisamos ter em nossa vida: fundamento e a profecia. Sem elas, nós vamos levar uma vida totalmente sem sentido, sem amadurecimento e sem o conhecimento da vontade de Deus. Veja, eu vi uma reportagem algum tempo atrás em uma revista, e o título da reportagem era assim: aumenta o número de evangélicos não praticantes. O que é um evangélico não praticante? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu sou católico não praticante, eu sou evangélico não praticante, então não é.
Se fosse assim, eu dizia, eu sou o bonito não praticante. Né? Eu sou um bonito não praticante. Então, não é. Se é evangélico não praticante, é porque não é evangélico. E isso, irmãos, é resultado justamente de uma vida sem fundamento e sem meditação na palavra de Deus. Mas agora vem aqui o que é uma das coisas mais impressionantes que nós temos na genealogia de Cristo. Os irmãos perceberam que, ao todo, são citadas 4 mulheres na genealogia de Jesus: Tamar, Ruth, Raabe e Maria. Tamar, Ruth, Raabe e Maria. Eu não estou nem contando com Batseba, que é citada indiretamente. O que as 3 primeiras têm em comum? O que Tamar, Ruth e Raabe têm em comum? Que as 3 eram gentias. Elas não faziam parte do povo de Israel. Já não era comum naquele tempo colocar o nome das mulheres na genealogia, por causa da cultura patriarcal. Imagine mulheres que não faziam parte do povo de Israel. Mas por que o nome daquelas mulheres estão lá? Sabe por quê, irmãos? Porque a genealogia de Cristo revela a graça de Deus. Revela a graça de Deus sobre a nossa vida. Principalmente se a gente aqui lembrar quem foi Tamar e quem foi Raabe. As duas viviam, né? Tamar e Raabe foram acusadas de ter relações sexuais ilícitas. Tamar, em determinado momento, se disfarçou de prostituta e teve relações sexuais com seu sogro. Está lá no livro de Gênesis. Raabe foi aquela prostituta que ajudou o povo de Israel a entrar na terra prometida. E sabe, irmãos, é quando a gente vai perceber como a graça de Deus se renova em nossas vidas. A Bíblia aponta os erros dessas 2 mulheres, mas elas não estão citadas na genealogia de Jesus por causa do seu erro. Elas estão citadas na genealogia de Jesus porque foram restauradas. Isso é graça. Isso é a graça de Deus que é revelada nas Escrituras. Inclusive, quando Judá, que era o sogro de Tamar, descobre o que Tamar fez, olha só, Gênesis capítulo 38, versículo 26. Judá os reconheceu e disse, isso ele falando de Tamar, ela é mais justa do que eu, porque não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais teve relações com ela. Judá reconhece a justiça ali em Tamar. E muitas vezes nós temos esse costume, sabe, de cair no pecado de julgar as pessoas. Na verdade, o julgar as pessoas é a atitude de fariseu. É a atitude daquelas pessoas que mais foram criticadas por Jesus Cristo, de hipocrisia. E quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia vai estar cheia de histórias assim. E sabe qual é o nosso erro? É esquecer que as histórias que estão lá na Bíblia são também a nossa história. Você olha para o texto, vê Judas traindo Jesus, mas quantas vezes nós também não já traímos Jesus? Por isso que Tiago fala que a Bíblia é como um espelho. Porque aquelas histórias de todo aquele pecado, de todas aquelas murmurações que nós temos, de tanta gente que fez tanta coisa errada, também é a nossa história. Não só isso, mas é claro também, todos os momentos em que a graça de Deus se renova na vida de alguém, todos os momentos em que uma pessoa tem a vida restaurada por causa da graça, todas as vezes que a pessoa vive o perdão de Deus, ali também está a nossa história. A graça de Deus transforma toda a nossa vida. Raabe passa a ser mãe de Boaz. E aí a história, então, continua. Mas lendo esse texto aqui, quando a gente lê a genealogia de Cristo, a gente nem lembra que Raabe era prostituta. Por quê?
Porque o texto já nem menciona o erro daquelas pessoas. Porque foram restauradas. E por isso que a genealogia de Cristo nos ensina que todos os erros, quando nós nos arrependemos de coração, o Senhor apaga. Todos os erros que nós temos, tudo aquilo que nós fizemos que ofendeu a santidade de Deus, que ofendeu tudo aquilo que Deus é. A genealogia de Cristo nos ensina que Cristo apaga esses erros da nossa vida. Isso, na verdade, já estava prometido desde o Antigo Testamento, quando a Bíblia fala que Deus joga o nosso pecado aonde? No mar do esquecimento. No mar do esquecimento. E aí, sabe o que é que eu aprendo também? É sobre um texto que está lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19. Porque Paulo fala assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sabe o que é que eu aprendo com isso? É que a genealogia de Cristo não se encerra com ele. A genealogia de Cristo é algo que ainda está em construção. E o apóstolo Paulo nos ensina que nós somos parte da família de Deus. O que é que o texto nos ensina? Que nós somos parte da genealogia de Cristo. Que nós fazemos parte da família de Cristo. Então a genealogia de Cristo não se encerra. O próximo passo da genealogia de Cristo qual é? A igreja. A igreja. Pare para pensar agora a honra que é fazer parte da genealogia de Cristo. Poder ser chamado filho de Deus. E todos nós sabemos que não importa o passado, não importa quem nós fomos. O que mais importa, irmãos, é o que nós queremos ser daqui para frente. Nós temos várias atitudes que podemos tomar. E aí você pode pensar agora, mas tanta coisa aconteceu comigo. O que importa é a decisão que você vai tomar a partir daí. Não importa quem você foi. O que importa é o que você quer ser daqui para frente. Por isso que a minha oração hoje, irmãos, é que possamos fazer parte da família de Deus. Amém? É que como igreja de Jesus Cristo, possamos ter esse sentimento de que Deus nos acolhe nos seus braços, de que Deus nos acolhe na sua família. E igreja é lugar disso. Igreja é lugar de acolhimento. Então, todos nós fazemos parte também da genealogia de Jesus Cristo, porque a graça de Deus nos alcança. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que nós temos de estar aqui, Senhor, na Tua casa, meditar na Tua palavra e aprender, Senhor, que o Senhor está de braços abertos para nos acolher, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de fazer parte da Tua família. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, que muda a nossa vida, que apaga os nossos erros e nos dá a possibilidade de vivermos a Tua vontade. Eu te agradeço, Senhor, por esta igreja. Te agradeço por cada irmão que está aqui, Senhor. Nos ensina, Senhor, a termos uma fé fundamentada na Tua palavra, Senhor. E que assim não sejamos envergonhados, mas que possamos cada vez mais estar firmes em tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu te agradeço. Te agradeço por mais uma oportunidade, Senhor, de cultuar o Teu nome. Nos dá uma noite de paz, tranquila e abençoada. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Tem mais música? Cadê o pessoal do louvor? Não? Vamos encerrar? Então, você que está nos ouvindo aqui no nosso canal no YouTube, que Deus esteja
lhe abençoando, que Deus esteja cuidando da sua vida também.